E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Depois da comemoração do Dia do Trabalho, a Central Única dos Trabalhadores organiza ações em todo o Brasil para o Dia Nacional de Mobilização. O nosso convidado hoje é Wagner Freitas, presidente nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Obrigada, Wagner, por voltar aqui ao Jornal da Gazeta, logo após o Dia do Trabalho. E eu queria falar rapidamente, no Dia do Trabalho, assim, tanto a CUT como Força Sindical, as grandes centrais, reuniram muita gente e entre os discursos, lá no palco, vocês também levaram políticos. E chamou a atenção que, para todo aquele povo que estava lá, político não estava muito bem-vindo. Como é que você entendeu isso? Na festa da CUT, inclusive houve vaias, jogaram lata, papel. Então teve uma reação quando anunciava a presença do político. O que isso significa depois daquele grito das ruas, da mobilização, numa festa como essa do Dia do Trabalho? Como é que vocês avaliam? Me preocupa essa desconstrução do ato de fazer política, de participar da política. O problema não são os políticos, é que nós temos que participar da política, senão os políticos fazem políticas por nós. Essa disputa eleitoral que está tendo no Brasil hoje, ela está indo para níveis de baixaria tão grande que não estimula a juventude, não estimula as pessoas a participarem da política. Me preocupa isso, porque na França, por exemplo, país que eu estive agora visitando a trabalho, o que cresceu na França é a extrema-direita, xenófoba, machista, violenta. Não cresce a democracia. Nós temos que tomar cuidado com a democracia. Os políticos têm que ser transformados se as pessoas entenderem que assim devem ser feitas. Agora, o ato de fazer política tem que ser um ato de todo mundo, que é um ato cidadão. Agora, essas comemorações do Dia do Trabalho, as centrais transformaram a comemoração num ato político partidário, porque tanto da Força Sindical como da CUT, nos discursos proferidos, tinha um tom político eleitoral também, em termos da continuidade ou da mudança, dependendo de quem estava falando. Eu acho que para os trabalhadores no Brasil hoje, Maria Lídia, é importante a questão da eleição. O Brasil pode optar entre ele continuar avançando ou voltar ao retrocesso. E esse debate aconteceu. O que é importante para nós continuarmos tendo aumento real de salário, para termos pautas trabalhistas que não são respeitadas todas, mas pelo menos tem a condição da gente avançar no governo democrático popular, tem que ser dito para a população. Estou vendo muita gente que nunca se preocupou com o trabalhador, que governou contra o trabalhador e agora se coloca favorável ao trabalhador. Nós não entramos em discurso, nós votamos de prática. A presidente Dilma, na véspera do Dia do Trabalho, fez aquele pronunciamento em rádio e TV, quando anunciou uma série de novas medidas, desde a atualização da tabela do imposto de renda, o reajuste para o Bolsa Família. Então, o prosseguimento da política de recuperação do salário mínimo, ela falou o que os trabalhadores esperavam, ou Dilma já estava em campanha, como o PSDB está achando tanto que já representou na Justiça Eleitoral contra o pronunciamento dela? A presidenta falou parte daquilo que os trabalhadores esperavam. A questão da continuidade, da valorização do salário mínimo é pauta da classe trabalhadora. A correção da tabela de imposto de renda é pauta da classe trabalhadora. Faltam outras pautas que não foram atendidas ainda. Mas agora nós estamos pressionando o Congresso Nacional a colocar em votação a pauta dos trabalhadores. Por isso eu estou indo para lá amanhã, depois de amanhã e também na quarta-feira, discutindo com o Congresso Nacional e com o governo a continuidade das outras pautas que não foram anunciadas pela presidenta. Agora, você fala em pauta dos trabalhadores, está tendo aí um movimento que parte do próprio governo federal em relação assim, à defesa do trabalhador contra possíveis demissões por uma falta de movimentação na economia, principalmente no setor automotivo. E a ideia é aquela flexibilização de trabalhadores terem uma jornada mais curta, mas ao mesmo tempo salário mais curto. Essa flexibilização que já deu certo em outros países, na Alemanha, etc., se aplica ao Brasil? Ela é realmente conveniente, pode proteger o trabalhador ou é um retrocesso no sentido do trabalhador perder conquistas de tempos passados? Primeiro que tem que ficar claro que não é contra a demissão por inescrúpulo do empregador que se pode utilizar qualquer tipo de programa.
O que nós estamos discutindo, por exemplo, numa crise econômica financeira mundial que assola o mundo, aí você tem um determinado setor que perde empregos. Os estados não têm instrumentos de manter o emprego do trabalhador. Nós queremos manter o emprego do trabalhador de maneira setorial. Não significa fazer uma política, né, para todos os trabalhadores em qualquer tipo de demissão. Flexibilização da lei, não é isso? Da lei. Nós não estamos mudando a lei, porque a CUT não concorda com a flexibilização da legislação. O que fala em crises econômicas e não por demissão por vontade do empregador, porque se o empregador demite e depois fala que tem crise econômica e depois ele vai e se utiliza de recurso para demitir. Não é isso. Tem que ser atestada que é uma crise econômica, e só pode ser feito por acordo coletivo de trabalho com a participação dos sindicatos. Os sindicatos só vão, se quiserem, consultando os trabalhadores e tem que ter acordo de trabalho para um período básico, um período pequeno, no máximo de 6 meses. A política geral de empregos não passa por isso. Passa por crescimento da economia, valorização do mundo do trabalho, e é o que a gente tem discutido na sociedade brasileira hoje. Bom, a minha última questão foi exatamente aquela da abertura das ações que vocês estão organizando em todo o país para o Dia Nacional de Mobilização. Dessa vez, qual vai ser o foco? Nós estamos conclamando a sociedade brasileira a participar no dia 7 do Dia Nacional de Mobilização pela realização de uma constituinte específica pela reforma política. A reforma política é a mãe das reformas que o Brasil tem que fazer. A sociedade tem que ter controle sobre o que acontece no Brasil, tem que participar da sua opinião. Não é só na questão eleitoral, é na questão de você, quando elege, né, o Estado precisa dar condições para que o cidadão seja ouvido nas principais decisões que toma. E o sistema político brasileiro ele não permite isso. O eleitoral, inclusive, não permite que o trabalhador, o jovem, a trabalhadora, se eleja, até porque o financiamento privado de campanha faz com que só quem tenha dinheiro consiga efetivamente se eleger. Nós queremos discutir um Brasil diferente, com participação popular, uma reforma política sob controle do cidadão. Por isso, a nossa defesa da Constituinte específica para fazer a reforma política e o Brasil ter mais democracia. E seria essa decisão através do quê? Do plebiscito Congresso? Popular. Plebiscito. Nós não acreditamos, particularmente eu, como não queria acredito. Dilma no começo. A presidenta Dilma foi corajosa quando ela foi para a população e propôs uma constituinte específica, porque nós sabemos que o Congresso é dominado por aqueles que são eleitos por conta do financiamento privado de campanha. Nós queremos uma constituinte específica e um plebiscito com a participação popular, como nós fizemos na ALCA há um tempo atrás. Seria muito importante para o Brasil e a CUT está empenhada nisso. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, Wagner. Obrigado mais uma vez. Estela.